Descobri que o meu marido está falando com outra pessoa. O que fazer? Já comentei há pouco que nós devemos ouvir antes de falar. O que eu estava dizendo com isso, baseado em Provérbios 18:13? Estava querendo dizer que nós precisamos ouvir bem a situação antes de partir para a tentativa de resolução. E como eu disse, nós precisamos ouvir primeiro o Senhor, mais do que o nosso coração. Colocar a nossa causa diante de Deus em oração. Delimitar um tempo em que você estará buscando o Senhor intensamente, falando com Ele por meio da oração, lendo mais a Escritura e meditando. Se você tem um companheiro, uma companheira de oração, compartilhando, naturalmente, alguém que não vai compartilhar ainda para outras pessoas, mas alguém que vai lhe ajudar nessa batalha inicial de oração. Por que isso? Você está preparando o seu coração, a sua alma, para abordar o assunto de maneira produtiva. A Bíblia nos ensina a agir mais do que reagir. Nós reagimos quando temos uma reação intempestiva, circunstancial, quando não ponderamos todos os aspectos da questão antes de partir para uma possível resolução. Então, primeira coisa, gostaria de enfatizar: escute o Senhor antes de ouvir o seu coração. Mas também você vai precisar escutar o seu cônjuge, o seu marido, para que você possa entender claramente aquilo que está acontecendo. Há um episódio que eu acho muito interessante na história de Josué, quando o povo de Deus entra para a conquista da terra. Lembra-se que 2,5 tribos receberam herança antes de cruzar o Jordão, na Transjordânia. Moisés fez a distribuição da herança. Mas ficou acertado que, quando chegasse o momento do povo cruzar o Jordão e as demais tribos estivessem prontas a receber a sua herança, essas 2,5 tribos, Efraim, a meia tribo de Manassés e a tribo de Gade, iria acompanhar o povo e só voltaria quando todos tivessem recebido a sua herança. É interessante que, quando isso acontece e eles retornam, Josué escuta que eles haviam erigido um altar de frente do Jordão, logo num território grudado à herança de Israel. E o que Josué fez? No capítulo 22, vou ler somente alguns versos, diz: quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. É interessante isso. Mas, ainda bem que antes da guerra, eles mandaram um emissário para conversar com as 2,5 tribos para saber a razão do altar. Eles estavam concluindo que aquele altar era uma expressão de idolatria e que o povo estava começando a se desviar do Senhor, e Josué estava pronto a argumentar e dizer: olha, se a terra de vocês está induzindo a idolatria, então cruzem o Jordão e venham estar conosco. E estavam prontos a fazer guerra, até que eles mandam um emissário e a pessoa entende que, na verdade, o que aquelas 2,5 tribos haviam feito não era idolatria. Ao contrário, eles haviam feito um monumento para evitar que, no futuro, os filhos das tribos que estavam na terra depois do Jordão não impedissem os filhos daqueles que estavam além do Jordão de adorar o Senhor.
e tentassem romper a comunhão com eles. E eles disseram, não, esse monumento, na verdade, é para proteger, para que os nossos filhos no futuro continuem tendo acesso à adoração ao Senhor. Entende? Aplicando a situação, às vezes, quando nós nos deparamos com uma circunstância difícil e nós agimos rapidamente, temos uma reação muitas vezes impetuosa, normalmente nós não veremos todos os ângulos e poderemos pecar por exagerar alguns detalhes. Precisamos ter calma. Então, nessa situação, eu acho que a esposa precisa sempre, em oração, meditação, pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a ver as coisas como elas são, antes de partir para tratar de um assunto que talvez nem seja exatamente a questão principal. Todos nós estamos sujeitos a nos enganarmos, tá bem? Agora, ao tratar esse assunto, ao falar com seu marido depois de ouvir, fale a verdade em amor, como a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:30, ele diz: longe de vós toda amargura, ira, gritaria. Salomão nos ensina em Provérbios 15:1, ele diz que a palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Muitas vezes, o problema ao tratar de assuntos delicados não é tanto o que nós dizemos, mas a forma como dizemos. E se nesse caso, vamos imaginar que a esposa não tenha todos os fatos e tenha se enganado em algum detalhe, isso pode causar uma situação muito séria. Portanto, o modo como você vai abordar faz uma grande diferença. Fale a verdade. Não é para deixar de falar, mas fale a verdade em amor, para edificar, para trazer a reconciliação, para mostrar que você está interessado em entender o que está havendo. Você não tem uma conclusão ainda. Você está querendo ser honesta para compreender toda a situação. Evidentemente, não pode deixar uma suspeita assim para lá. Tem que ser tratado. Mesmo que você não tenha absoluta certeza, se há algo no seu coração, na sua percepção, e sabemos que às mulheres, Deus deu uma percepção bem mais fina, vamos dizer assim, do que aos homens. Então não é para deixar para lá, mas é para tratar de maneira construtiva, a fim de que as coisas não piorem. Agora, talvez você precise da ajuda de alguém. Às vezes, por algumas circunstâncias, por experiências desagradáveis, tentando tratar assuntos delicados com seu cônjuge, talvez você não se sinta capaz de fazer isso sozinho. Então, é nesse momento em que a Igreja de Cristo faz uma diferença e o corpo de Cristo nos ajuda a levar as cargas. Você deve, portanto, pedir ajuda de um irmão, do seu pastor, do líder da sua igreja, de alguém que é maduro em Cristo, alguém que você conhece o testemunho, alguém que teme ao Senhor e que pode funcionar como intermediário e até um pacificador, se for o caso. Então lembre-se disso. Nesse momento, você vai precisar possivelmente da ajuda de alguém. Não tem que ser, pode ser que você se sente em condições para tratar isso tranquilamente, mas se não for o caso, não não tenha medo de buscar ajuda com pessoas certas, pessoas que amam o Senhor, que conhecem a palavra do Senhor e que podem ser conselheiros, mediadores, que podem ser pacificadores em situações como essa. Esses alguns conselhos certamente não cobre todas as coisas, mas eu espero que seja bastante para o início de uma história produtiva, para resolver essa questão que certamente nos incomoda. Acima de tudo, glorificar o nome do Senhor e edificar o seu cônjuge à medida em que você trata desse assunto.
Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo seja um árbitro no seu coração.